Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Jadkripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Viro Sanatana Bhata Raghunath Sijiva Gopala Bhata Dasta Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 11. Vai começar, chama Vishvarupa Darshana Yoga, Yoga através da contemplação da forma universal do Senhor. Shloka 1. Arjuna Uvacha. Madanugrahaya paramam guyam adhyatma samgitam jatvayoktam vachastena mohojam vigato mama. Arjuna disse: agora minha ilusão nascida da ignorância foi dissipada ao escutar o supremo conhecimento confidencial de tuas opulências, as quais revelaste devido à sua compaixão por mim. Bhavanovada. Neste 11º capítulo, Arjuna se aterroriza ao contemplar a forma universal, Vishvarupa, de Shri Bhagavan, e perplexo, começa a orar. Logo, Shri Hari lhe outorga a bem-aventurança, mostrando-lhe novamente sua forma, eterna de 2 braços. Shri Krishna disse, no final do capítulo anterior, eu penetro e sustento todo o universo, simplesmente mediante uma das minhas porções. Arjuna estava imerso... Qual que é esta porção aí? Porção interna, não é? Aham. Paramatma? Isso. Arjuna estava imerso na Qual outro nome? Paramatma? De Vishnu? Kshirodakasai Vishnu. Terceiro Vishnu. É uma das... sustenta todo o universo simplesmente mediante uma das minhas porções. Essa porção é Vishnu.
Arjuna, Arjuna estava imerso na bem-aventurança suprema, depois de escutar de seu querido amigo acerca de suas opulências. Ele se regozijou ao escutar Bhagavan descrevê-las. Com o desejo de ver essa forma, Arjuna recita 3 versos, começando com as palavras Mad Anagrahaya. Mad Anugrahaya. A ignorância de Arjuna em relação à majestosa concepção de Krishna, Em relação, a majestosa concepção de Krishna foi dissipada ao escutar as declarações de Shri Bhagavan, de quem todas as opulências se originam. Prakrashikavriti. No capítulo anterior, quando Arjuna escutou Shri Bhagavan falar as mais confidenciais e supremamente secretas instruções sobre a ciência da alma, Atma Tattva, sua ilusão foi removida até certo grau. Ele claramente compreendeu que Shri Krishna é Swayam Bhagavan, o limite Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan, o limite último da verdade absoluta. Através de uma de suas porções, Paramatma, ele entra e penetra todo o universo, manifestando ilimitadas opulências, apesar de ele ser o reservatório de toda a majestade. Ele permanece distinto disso em sua eterna forma de 2 braços, chamado de Shamasundara. Arjuna se deleita ao ouvir as declarações de Bhagavan e deseja experienciar este conhecimento. Ele então diz: anteriormente, eu duvidei se suas opulências são independentes de tu ou não, mas agora esta dúvida que nasceu da ignorância foi removida. Em um nível mais profundo, esta declaração indica que agora Arjuna deseja ver a forma universal de Krishna. Agora está no seu Atma, Tattva. Agora é só fazer a mesma coisa com D. Mad Anugrahaya. Vai sair. Pelo menos. Mais ou menos. Dois. Bhavapyayo hi bhutanam shuto vistarasho maya vata kamala patraksha mahatmyam apichavyayam. Ó Senhor de olhos de lótus, te escutei falar os detalhes da origem e dissolução das entidades vivas, também sobre tuas ilimitadas glórias. Bhavanuvada. Os 6 capítulos intermediários do Gita explicam que Shri Bhagavan é a causa original de tudo, incluindo a criação e a aniquilação. Como foi dito no Gita 7.6, apenas eu sou a causa da criação e destruição do universo. Shri Bhagavan é imutável e eterno, ou seja, apesar dele realizar atividades como a de manifestar a criação, ainda assim, ele permanece livre de qualquer transformação e apego. Isso é mostrado em versos como: todo o universo é penetrado por mim. Gita 9.4. E todas essas atividades não podem me atar. Gita 9.4. Três. Evam eta jatha tattvam ya atmanam parameshvara
Drastum ichhami te rupam Aishwaram Purushottama. Ó Parameshwara, eu aceito tudo que você disse sobre você mesmo como sendo verdade. Ainda assim, ó Purushottama, agora eu desejo ver sua forma, que é repleta de majestade. Pravanuvada, você disse: estou situado no mundo, penetrando-o com apenas uma de minhas porções. Isso é realmente verdade. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas ainda assim desejo ter a satisfação de contemplar tua forma de majestade. Acho. Quero ver com meus próprios olhos sua manifestação parcial, tua forma, Ishvara, através da qual você entra neste mundo. Prakashika Viti. Um desejo de contemplar a forma de Bhagavan, Nena, de Aishwarya. Aishwarya, opulência. Arjuna está dizendo: ó, Aishwarya significa o quê? forma de majestade, né? Acabou de falar aí. Forma de majestade, Prabhu. Qual que é a outra palavra? Falou aí? Opulência? Opulência aí. Opulência. Forma de Bhagavan plena de Aishwarya, vírgula, opulência. Significa Aishwarya, significa opulência. E majestade também. Significa Aishwarya é aspecto de, por exemplo, de Narayana, quando mostra toda a sua grandeza. Quando Deus aparece como Deus, isso é Aishwarya, forma de majestade. Porque quando Deus aparece na forma de vaqueiro, ele não aparece como Deus, ele aparece como vaqueirinho. Aí chama Madhurya. E essas duas concepções relacionadas com raça, chama um Aishwarya, Narayana, essa forma que Arjuna pediu, vai pedir para Krishna manifestar como sendo o criador, destruidor de tudo, também manifesta todas as opulências dele, externamente falando. Vishnu, isso é Aishwarya. Deus como Deus, 4 braços. Nenhum ser humano tem 4 braços, mas Deus tem. Narayana, Vishnu tem 4 braços. Mas quando é a forma de 2 braços como Krishna, aí ele aparece como se fosse ser humano, mas nada de ser humano. Aí chama Madhurya, mais doce. Aí essa Aishwarya, apesar de estar dentro de Krishna, ela é como se fosse escondida dentro de Krishna, ela não é manifestada fora. Então, essas as duas concepções, Aishwarya e Madhurya. Arjuna está dizendo, ó Parameshwara, Escutei sobre tuas maravilhosas e ilimitadas opulências. Porém, agora estou ansioso para ver tua forma cheia de Aishvarya. És a Antaryami que existe dentro dos corações de todos e, portanto, conhece meu desejo íntimo e é capaz de me satisfazer. Yes. E és capaz de me satisfazer. Antaryami é o quê? Como fosse o Paramatma. Paramatma ou Paramatma? Paramatma. Antaryami é outro nome de Paramatma. Aí isso tem que saber, porque às vezes nos Vedas não vai ficar falando, ó, isso é isso, não. Cada hora vai usar um nome, então tem que saber os diferentes nomes para determinado assunto, ou objeto. Então, ó, Antaryami,
Kshirodakashayi Vishnu, Paramatma, Shakshi, tudo é nome da superalma. Quando Shakshi se refere a Vishnu, Shakshi é Paramatma. Antaryami, testemunho interior, Paramatma. Kshirodakashayi Vishnu é a forma de Vishnu no coração, Paramatma. E Paramatma, superalma, Parama, Atma, alma suprema também. As 4 palavras. Não vai toda hora falar a mesma palavra e nem vai ficar repetindo, ó, Antaryama é isso, não. Vai falar direto. Aqui ainda falou, ó, que existe dentro do coração, mas muitas vezes vai nem falar nem isso. Então, é bom ter um caderno aí, anotar, e aí tá lendo um texto, por exemplo, tá lendo um livro de Swami Prabhupada, que ele fala. Aí tá lá a palavra, não explica. Aí só vê no caderno, vai estar lá. Se não, passa a frase, não vai dar para entender. Ou seja, não adiantou nada ler. Não é bom ter esses nomes, ó. Faz uma tabela, ó. Esses nomes significam a mesma coisa. Shakshi, Paramatma, Antaryami, Kshirodakashayi Vishnu. E assim os Vedas funcionam assim. Isso confunde muita gente. Muita gente. Por que já me perguntaram, por que é Vyasadeva, nesse texto, fala que Dvaipayana escreveu todos os Vedas, mas não é Vyasadeva? Porque Dvaipayana é outro nome de Vyasadeva. Então isso demora um tempo, mas tendo anotação, e aí vai pegando. Aí quando for lendo, não vai precisar voltar, parar, a pessoa já vai entender de quem está falando ou de quê. Isso é importante. Alguém poderia questionar? Alguém poderia questionar se Arjuna é um amigo eterno de Krishna, a personificação da doçura. Madhurya, Maya, Vigraha. Se Arjuna é um amigo, alguém poderia questionar se Arjuna é um amigo eterno de Krishna, que é a personificação da doçura, Madhurya Maya Vigraha, por que ele deseja contemplar a forma universal Vishvarupa, a qual expressa a opulência e majestade de Bhagavan? Alguém poderia questionar isso. Se a forma de Krishna, que está ali presente diante de Arjuna, de 2 braços, que é cheio de doçura, Madhurya, que é aquele outro que eu expliquei antes. Por que ele então deseja agora contemplar a forma universal Vishvarupa, que expressa a opulência, majestosa de Bhagavan, que é a Aishwarya? Já que Madhurya é superior a Aishwarya, alguém pode questionar isso. Por quê? Entenderam ou não? Que Gurudev falou aqui? Por que alguém poderia questionar isso? Em outras palavras, quem entendeu aí? Pode falar. O que eu acabei de falar aí, em outras palavras? Ué, se Arjuna já está vendo Deus em pessoa, por que que ele Não, tem uma deseja... outra coisa aí. Não sei. Lincoln, acabei de falar, gente. Não entenderam ou a filosofia aqui que é difícil? É o seguinte, o que eu entendi, ele já tem a plenitude, por que ele vai querer um pedacinho menor, entendeu? Ele já tem tudo, entendeu? Por que ele ia querer algo menor? O Seria isso? Bhagavan também é Deus.
Não está errado não, mas isso aqui que está falando da forma universal, mas pode ser isso até para Narayana. Se Arjuna é amiga eterna de Krishna, personificação da doçura. Doçura é a forma de Krishna, que a opulência é escondida, ela é mais doce, ou seja, ela é mais elevada, a de 2 braços. Chama Madhurya, estava explicando antes. Madhurya e Aishwarya. Aishwarya é quando mostra opulência externamente. 4 braços, senhor de tudo. Madhurya é quando aparece como se fosse ser humano comum, mais doce, a intimidade é maior. Ninguém chega para Narayana ou Vishnu, vai abraçar Vishnu, impossível. É só Lakshmi que faz isso. Todo mundo presta reverências e orações de longe. Não existe passatempo de Narayana ou Vishnu que o devoto vai e brinca com ele, por exemplo. Muito menos brincar de luta, igual os vaqueiros brincavam com Cristo. Não existe isso. Isso é Madhurya. Aqui alguém pode questionar, se Arjuna é amigo eterno desse Krishna, tem alguma Madhurya? Por que ele deseja contemplar a forma universal que expressa a opulência, que é a Aishwarya, já que Madhurya é superior? Essa é a dúvida que pode surgir. Entenderam ou não? Essa é a forma que ele pode ter contato direto, né? O outro ele tem o contato, mas não tem essa intimidade, né, de estar junto. Seria isso? Aí o que ele pode querer é ficar junto dessa outra? E ele não pode? Dúvida Arjuna não tem que Krishna ele está querendo ver a forma universal, Giovanni. A outra já está com ele. Lincoln, entendeu não? Não, Prabhu, eu entendi que ele, né, ele já consegue, né, ele já tem a personificação da doçura, né, que é Krishna, né, e que pode tocar, é um amigo, né, é que ele fala bem, se Arjuna é um amigo, né, eterno. Isso. Agora, por que ele quer ver a opulência majestosa de Bhagavan? Essa eu tenho a dúvida. Eu não sei se ele... A dúvida é justamente essa. Se ele tem Krishna como amigo, intimidade maior, por que ele ia querer ver essa forma de Aishwarya? Essa é a dúvida que alguém poderia levantar. Essa é a pergunta. Sim. Entendeu? Sim. Essa é a pergunta que alguém poderia fazer. Ele podia deixar a dúvida se Madhurya é superior a Aishwarya, por exemplo. Se Arjuna não estava satisfeito com ele como amigo e queria alguma coisa inferior. Por esse motivo, entendeu? Por esse motivo, alguém poderia questionar isso. Isso é importante saber, porque isso aqui vai falar por que Arjuna fez isso. Por que ele pediu isso? E querer ver a forma universal. A resposta é que... A resposta é que, assim como uma pessoa que gosta muito de doce, às vezes deseja comer alimentos amargos. Arjuna, que sempre degusta a doçura de Krishna, também teve o desejo de ver sua Vishwarupa, a qual é uma expressão de sua majestade. Isso é uma das coisas. Ó. Uma das coisas é essa, ó, que assim como uma pessoa que gosta muito de doce, alguma coisa doce, às vezes deseja comer coisa amarga, da mesma maneira, a Arjuna, que sempre degusta a doçura de Krishna, também tem o desejo de ver Vishwarupa, que é
está comparando aqui com algo amargo. Por quê? Porque é bem inferior à forma de Krishna que a Arjuna tinha na frente dele, de 2 braços como amigo. É bem inferior. Então está comparando com alguma coisa amarga, por exemplo. Quer ver, se a gente comer coisa doce, que geralmente é que é mais saboroso, uma hora a gente vai querer alguma coisa amarga ou salgada. Aí depois, quando for comer o doce vai ficar mais gostoso de novo. Mais do que antes de comer o salgado. Por esse motivo, esse é um dos motivos que ele pediu para ver essa outra forma. Vamos lá. Isso também tem outro significado. Apesar de Arjuna não ter dúvidas sobre a reverencial opulência de Shri Krishna ou de sua superexcelência, ele deseja ver essa forma achuária simplesmente para a sua satisfação pessoal. Esse é outra. Esse Swami Prabhupada fala outra ainda, que Arjuna pedindo isso para Krishna ia servir para no futuro, ou seja, nessa era agora, se alguém se declarasse encarnação de Bhagavan, ou o próprio Bhagavan, então alguém poderia chegar para ele e falar, então mostra sua forma universal. Porque Krishna, que declarou que era Bhagavan no Gita, quando Arjuna pediu para mostrar a forma universal, ele mostrou como criador de tudo, de todos, como estando dentro de tudo, de todos, com milhares e milhares de cabeças, bocas, olhos, etc. Então você está declarando que você é Bhagavan? Então mostre sua forma universal, eu acredito que você é Bhagavan. No comentário do Swami Prabhupada ele fala isso. Esse foi outro motivo que a Arjuna pediu, para que no futuro ninguém se autodeclarasse Bhagavan sem dar a prova que Krishna deu no Gita para Arjuna. Igual o Gurudeva contou uma vez, certa vez no Kesha de Gaudiya Mata Mathura apareceu um Mayavadi e foi no templo ver as deidades e aí ele começou a falar da filosofia. Mayavadi Gurudeva subiu na sala do templo e viu ele e falou, você é Mayavadi? Você é Bhagavan? Você é Deus? Ele falou, Aham Brahmastra, sou Espírito Supremo. Aí Gurudeva falou para um devoto que estava lá, vai lá embaixo, pega uma madeira e um fósforo e um álcool. Nós vamos pôr fogo na madeira e ele vai ter que engolir esse fogo, já que ele está falando que é Bhagavan. Porque Krishna engoliu, em Vrindavan, certa vez, um demônio botou fogo na floresta e Krishna engoliu o fogo, extinguiu o fogo da floresta, confortar os vaqueiras e as vacas. Então ele está falando que é Bhagavan, então ele vai ter que engolir esse fogo. Aí Gurudeva foi e segurou os braços dele. Aí o outro devoto veio com fogo, ele começou a desesperar. Começou a desesperar. Aí Gurudeva, logo quando soltou o braço dele, ele saiu, desceu a escada do templo, foi embora, correndo, nunca mais voltou, de medo. Aí Gurudeva queria mostrar para ele, fazer ele entender que ele não é Bhagavan, ninguém é Bhagavan, só Deus é Bhagavan, é o Senhor das opulências e todos os outros são serventes de Bhagavan. Então, isso é uma outra coisa. Só Krishna ou Deus pode mostrar essa forma universal, mais ninguém. Falar, todo mundo pode falar. Eu sou Deus, eu sou Espírito Supremo, eu sou igual a Deus, não é mostrar a forma só real e ser realmente só Deus em pessoa. Só Cristo. Isso é outra coisa.
verso 4. Manyase jadichachakyam mayadrastum iti prabhu yogeshwara tato metvam dasyayatmanam agayam. Ó meu mestre, se pensas que posso contemplar sua forma imperecível e toda opulenta, então, por favor, ó controlador dos poderes místicos, revela-te a mim. Bhavanuvada. Arjuna diz: apesar de eu não ser qualificado para ver essa forma, devido à influência do teu poder místico, isso é possível, pois és Não, pera, Yogeshwara. ficou meio estranho. Tá, vou repetir. Apesar de eu não ser qualificado para ver essa forma, devido à influência do teu poder místico, isso é possível, pois és Yogeshwara, o místico supremo. Kashika Vritti. Prakashika Vritti. No verso anterior, Arjuna expressou seu desejo em ver a opulenta forma de Bhagavan. Neste presente verso, ele busca por sua aprovação. Ó Senhor, ó Mestre de todos, ó Yogeshwara, eu expressei meus desejos internos a você. Apesar de não ser qualificado, se você realmente me considera como sendo objeto de sua misericórdia, então bondosamente revela esta forma universal, Vishwarupa, a mim. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: a diva é uma entidade consciente atômica e, por essa razão, não pode entender apropriadamente as atividades de Shri Bhagavan, que é a consciência infinita suprema. Eu sou uma diva, mas mesmo que eu tenha adquirido, por tua misericórdia, a qualificação para compreender sua forma, sou incapaz de compreender teus infinitos aspectos de majestade. Aishwara. Aishwarya. Isso é porque eles estão além da concepção da diva. Tu és Yogeshwara, o mestre dos poderes místicos, e és meu mestre. Então, por favor, mostra-me tua mística opulência, a qual é por natureza imperecível e toda espiritual. A Arjuna está falando, ó. Arjuna se passando por entidade viva, diva, igual a gente comum, está falando, ó, não sou qualificado para ver essa forma, mas você pode me fazer ser qualificado ou me dar olhos espirituais para ver. Por isso que Bhakti é processo descendente, não ascendente. A gente pratica para conseguir a misericórdia de Krishna. Se ele der a misericórdia, a gente pode ver alguma coisa, perceber alguma coisa transcendental. Do contrário, não. Por isso que ele falou, eu não sou qualificado. Significa a gente não é qualificado. Mas, se ele der olhos, se Krishna der misericórdia, a gente pode perceber alguma coisa transcendental. É isso que a Arjuna está falando. Esse é o humor que a gente deve cantar o Mahamantra e também de qualquer oração. Até mesmo de recitar e escutar o Gita, nesse humor aqui. Visando receber a misericórdia de cima. Se Krishna der a misericórdia, a gente pode ter algum benefício. Porque são coisas transcendentais. O Gita é transcendental. Instrução de Krishna é transcendental. Forma de Krishna é transcendental.
nome de Krishna transcendental. A gente não pode pegar nada ali. A mente não pode pensar, a língua não pode cantar o real nome, o intelecto não pode entender realmente, não pode fazer nada. A gente faz isso com esse humor de que Krishna dê a misericórdia para fazer da maneira adequada e alguma coisa de realmente positivo pode vir do plano elevado até o nosso mais baixo. E aí sim a gente pode fazer algum progresso. Por isso que fala, Chaitanya Mahaprabhu fala, tem nada api sunityena, taroha api sarizuna, a pessoa deve fazer isso com humor humilde e tolerante. É isso que vai atrair a misericórdia de cima. E se a gente for, eu consigo sozinho. Não, eu vou ler aqui, eu vou conseguir Bhakti, eu vou cantar e vou cantar o nome puro por mim mesmo, sem atitude humilde, sem tolerância. É igual ficar batendo a cabeça na parede. A coisa vai fazer é machucar. Então, com esse humor aqui que a Arjuna está expressando, a gente deve fazer as atividades. Verso 5. Shri Bhagavan Uvacha Pashyami Partarupani Shatashrotha Sahasrasa Nanavidhani Divyani Nanavarnakriti Nicha. Shri Bhagavan disse: ó Parta, contempla minhas centenas de milhares de formas divinas multicoloridas. Bhavanuvada. Primeiramente, revelar-te-ei, Arjuna, o primeiro Purusha. Tá abaixo aí. Ele caiu aqui. Bhavanuvada. Primeiramente, revelar-te-ei, Arjuna, o primeiro Purusha, Karanodakashai, que é uma de minhas expansões parciais e que é o testemunho interior da natureza material. No Purusha Sukta, ele é descrito como tendo milhões de cabeças, olhos e pés. Karanodakashai é o primeiro Vishnu. Eu então farei Arjuna compreender minha Swamsa, minha própria expansão cujo aspecto cala, o tempo que tudo devora. É relevante neste presente contexto. Pensando assim, Shri Bhagavan diz a Arjuna: fique atento para atrair sua atenção até ele. Por usar estas duas palavras, Pasha e Rupani, Shri Bhagavan está dizendo: nesta minha Swarupa existem centenas de formas. Contempla todas elas. Prakrashikavriti. Shri Bhagavan, compreendendo o desejo interior de Arjuna, está comandando a atenção de Arjuna para que ele possa lhe mostrar sua forma como Antaryami, o testemunho interior da natureza material. Esta forma possui centenas de cabeças, olhos e formas como descritas no Purusha Sukta. E esta é a expansão pessoal de Bhagavan. Ele também deseja a atenção de Arjuna para que possa mostrar a ele as limitadas opulências que existem em apenas uma de suas porções plenárias. Em outras palavras, sob o pretexto de atrair a atenção de Arjuna, Bhagavan está o abençoando para se tornar qualificado para ver esta forma. Krishna também chama Arjuna de Partha, para indicar sua relação pessoal com ele.
6. Pashyadityam vasum rudram asvino marutas tatha bahuni adrista purvani pasyascharyani bharata. Ó Bharata, contempla os 12 Adityas, os 8 Vasus, os 2 Aswini Kumaras, os 49 Maruts e muitas outras maravilhas e surpreendentes formas que ninguém jamais viu antes. Akrashika Vritti. Aqui é significativo que Shri Bhagavan está se referindo a Arjuna como Bharata, porque Arjuna nasceu na dinastia do grande rei santo, Rajashri Bharata, um devoto muito piedoso e puro do Senhor. Arjuna é, portanto, extremamente religioso e unidirecionado em sua devoção por Bhagavan. Assim, ele é qualificado para ver essa forma de Bhagavan, que jamais havia sido visto antes. 7. Ihaikastham jagat krishnam pasyadyasa characharam mama dehe gudakesha jachanya ichasi. Ó Gudakesh, contempla agora o universo inteiro, incluindo todos os seres móveis e imóveis, reunidos em um só lugar, dentro deste meu corpo. Qualquer outra coisa que desejes ver também é visível nessa forma universal. Bhavanuvada. Todo o universo que jamais poderá ver completamente, mesmo que perambule por milhões de anos, está situado em apenas uma parte do meu corpo. Shri Bhagavan explica o feito neste presente verso, começando com sua vitória ou derrota, aconteça o que acontecer, existe nesse corpo, o qual é o refúgio do universo. Akashika Vritti. Shri Bhagavan está dizendo novamente: nesta forma universal, contemplarás o mundo inteiro com seus seres móveis e imóveis. Esta forma universal não pode ser vista pela execução de árduas tarefas durante milhões e milhões de anos. É apenas pela minha misericórdia que serás capaz de ver eu e o mundo inteiro, assim como sua vitória ou derrota nessa batalha por Kurukshetra. E digo assim, e digo mais, poderá ver o que quiser. Aqui a palavra Gudakesha é usada. Gudak significa sono ou ignorância. E Isha significa ano. Assim, Bhagavan indica que Arjuna deve contemplar essa forma com grande atenção, e suas dúvidas sobre a derrota ou vitória se dissiparão. Arjuna, então, será capaz de compreender que, neste universo, a execução de toda e cada atividade é pré-arranjada pelo destino. Nem Arjuna, nem ninguém pode mudar esse arranjo de maneira alguma. Isso não significa que a gente não tem livre-arbítrio, né? A gente tem alguma parcela de livre-arbítrio. E, ao mesmo tempo, a gente tem também o destino do nosso karma prévio. E, de todo jeito, ninguém pode mudar isso de acordo com o destino ou desejo de Krishna. Então, isso é difícil para compreender muitas vezes, até mesmo intelectualmente.
A gente deve saber que existe o destino que ninguém muda e nessa vida a gente tem livre-arbítrio, pequeno, limitado livre-arbítrio, nesse curto período de tempo que é essa vida humana presente, é muito curta. Então a gente tem algum livre-arbítrio aí, dá para fazer alguma coisa no rumo positivo. Ainda assim, Krishna sabe passado, presente e futuro. Apenas pela minha misericórdia serás capaz de me ver assim e o mundo inteiro. É só pela misericórdia de Krishna que a gente pode fazer algum progresso. Aí Krishna não dá misericórdia direto, ele dá através do mestre espiritual. Arjuna aqui, ele é mestre espiritual de Arjuna, mas no nosso caso, Krishna não é nosso mestre espiritual, até porque ele não está aqui na Terra agora, ele veio há 5.000 anos, Chaitanya Prabhu há 500. Então, nenhum dos dois estão aqui. Então, para a gente, ele dá essa misericórdia através do mestre espiritual, que é não diferente dele. Pela misericórdia de Krishna, através do mestre espiritual, a gente pode ter algum progresso até um dia, em alguma vida futura, realmente ver Deus face a face. É algo bastante raro, até mesmo para Shiva e Brahma, igual falou no capítulo passado. Verso 8. Natumam shakyase drastum aninaiva swachakshusa divyam dadami te chakshu pashyame yogam aiswaram. Porém, certamente serás incapaz de me ver com teus presentes olhos materiais. Portanto, eu lhe outorgo olhos divinos com os quais poderás contemplar minha mística opulência. Bom. Tá sem áudio? Não, meu não. Ah, era o meu. Não. Bhavanuvada. Shri Bhagavan está dizendo: Arjuna, não pense que esta forma é ilusória ou composta de matéria, maya. Ao contrário, entenda que ela é Sat Chit Ananda, composta de eternidade, conhecimento e deleite. Minha Swarupa, na qual todo o universo existe, está além da percepção dos sentidos materiais. Bhagavan recita este verso começando com Natu para fazê-lo ter fé nisto. Shri Krishna diz: Tu não poderás ver-me com teus olhos materiais, portanto, estou lhe concedendo olhos espirituais com os quais poderás me ver. O propósito da declaração acima é apenas impressionar Arjuna, que pensa que é um ser mortal comum, pois Arjuna é um proeminente eterno associado de Shri Bhagavan, que descendeu a este mundo material como um ser humano. Arjuna, que experimenta diretamente a doçura de Shri Krishna, não será capaz de ver sua porção, essa forma universal, com estes mesmos olhos. Por esta razão, ele teve que aceitar olhos divinos. Que tipo de lógica é essa? Alguns dizem que os olhos supremamente afortunados de um Ananya Bhakta veem a imensa doçura dos passatempos da forma humana de Shri Krishna, mas não veem o aspecto Aishwarya de seus passatempos divinos. Isso é comparado com uma língua que está acostumada a saborear açúcar candy, que não aprecia o sabor do simples açúcar não processado. Portanto,
Sob o pedido de Arjuna e para outorgar-lhe a visão especial e maravilhosa do majestoso aspecto Aishwarya de sua forma divina, Shri Bhagavan lhe concede olhos sobre-humanos apropriados para saborear esse intercâmbio amoroso particular. Outro propósito de lhe conceder olhos sobre-humanos será clarificado no final deste capítulo. Prakashika Vritti. Arjuna é um eternamente perfeito associado de Shri Krishna, com olhos cheios de prema. Ele sempre vê e degusta a sempre doce forma de Krishna. Contudo, porque ele teve o desejo de ver a forma universal, o fato de Bhagavan estar lhe dando olhos divinos está sendo discutido aqui. Olhos transcendentais são superiores aos comuns olhos materiais grosseiros. Ainda assim, esses olhos divinos são tanto insignificantes e inferiores aos olhos de Arjuna, que são cheios de amor imaculado por Krishna. A forma universal de Bhagavan não pode ser vista com olhos materiais. Ela é visível apenas através da visão divina adquirida por sua misericórdia. Ainda assim, a doçura, madhurya de Shri Bhagavan não pode ser vista nem com olhos materiais, nem com olhos divinos. Srila Baladeva Vidyabhushana clarifica este ponto em seu comentário sobre este verso. Shri Krishna deu a Arjuna olhos divinos necessários para ver sua forma universal, mas não lhe deu a mente divina correspondente. Se tivesse feito isso, Arjuna desenvolveria o interesse para saborear a forma universal, mas ao vê-la, seu interesse se foi. Tal desinteresse fica evidente nas palavras de Arjuna ao sair de seu espanto após ver a forma universal. Ele suplicou a Krishna que lhe mostrasse apenas sua forma natural de 2 braços, Satchidananda. Esse sentimento é explicado também no Srimad Bhagavatam 10, 7, 34 ao 37. Um dia, o bebê Krishna estava nos braços de mãe Yashoda. Ela lhe amamentava e beijava seu cativante rosto, cuja beleza estava realçada por seu doce sorriso. Nesse momento, a criança bocejou e mostrou a ela sua forma universal dentro de sua boca. Ao ver aquilo dentro da boca de seu bebê, ela ficou atônita. Tenebrosa, ela fechou os olhos pensando: "Oh, meu Deus, o que acabei de ver?" Temendo que alguém tivesse lançado algum feitiço ou mal olhado em Krishna, ela chamou o sacerdote da família e lhe fez cantar mantras para proteger o menino. Apenas depois de dar banho para purificar o menino Krishna, ela se sentiu aliviada. Srila Sanatana Goswami explica um profundo segredo sobre este verso. Como pôde mãe Yashoda ver a forma universal de Krishna se não tinha a visão divina? Para alimentar os passatempos de Krishna, a servente Lakshmi Devi, a potência de prazer, faz com que o amor de Yashoda seja sempre novo. E por isso, foi-lhe permitido saborear o néctar do assombro, néctar do espanto. Da Aishwarya Shakti de Bhagavan, de Krishna. O secreto significado do comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura nessa seção da história do Srimad Bhagavatam é o seguinte. Esta Aishwarya Shakti não pôde diminuir a afeição maternal de mãe Yashoda. Esta Shakti de Shri Hari apareceu para testar Prema Devi, a deusa do amor. Mas, ao ver o imensurável poder de Prema Devi, ela aceitou a posição de sua servente. Aqui, o Vatsalya Prema de mãe Yashoda é Prema Devi. O Srimad Bhagavatam 10, 8, 32 ao 39 descreve o seguinte passatempo. Vocês pegaram a ideia aí que está falando aqui?
Por que está dando esses exemplos? Sim ou não? Ninguém pegou? Eu acho que ele está reforçando que a forma universal de Shri Krishna só pode ser vista se Krishna dá essa misericórdia. Não. É esse ponto que está falando. Não. Da mãe Yashoda? Isso, tá falando, tá dando vários exemplos aqui, ó. Deu esse exemplo de Arjuna, a forma se chama Sundara, de Yashoda, com Krishna bebê. Por que está dando esses exemplos? Prabhu, pelo que eu entendi, você só consegue ver a forma universal pela misericórdia, né? Esse é outro ponto, já falou antes. Aqui está falando outro ponto aqui. Então, mas ele fala da visão divina, né? Que as pessoas têm que ter visão divina para. Não, isso é outra coisa. Visão divina, os dois são divinos. De Krishna também, alguém pode ver a forma de dois braços de Krishna sem olho transcendental? Não. Essa parte aqui acho que vai ser mais difícil. Você vê os comentários de Gurudeva, vai aprofundando, que tem coisas chamadas Bhagavata. Acho que é necessário. Hoje é quinta, né? Hoje é segunda. Até quinta vocês dão uma lida aí, a gente continua esse comentário, que isso aqui é importante, para não passar batido isso aqui, ó. Aí vocês leem e a gente continua, porque esse ponto aqui, para ficar claro. Lê, reflete, e aí quinta-feira eu já vou, antes de começar, eu vou perguntar, vamos ver quem que leu. Realmente esse ponto aqui são duas coisas, Madhurya e Aishwarya. É o que estava explicando aqui. É para que mãe Yashoda não perca não veja o seu bebê como Deus, para que ela continue gostando, amando ele como se ele fosse um bebezinho normal. O quê? Que essa forma universal foi mostrada para ele? Não, aqui quando Para fala... ela? Para ela? Não, foi mostrada sem querer, né? Não. Krishna mostrou para ela. Ele quis mostrar para ela a forma universal. Não sei, então. Visão divina aqui está falando no sentido de ver Krishna como Deus. Aí não significa que ver Krishna de dois braços como bebê, na verdade é mais divina, mas é como se fosse humano comum. Nesse sentido, aqui está falando, palavras é difícil de escrever, mas nesse sentido, está falando que mãe Yashoda não estava vendo ele com óleo divino, significa não como Deus. Porque ninguém de Vrindavan vê Krishna pensa que ele é Deus, ninguém lá. Nem os vaqueiros, nem as vaqueiras, ninguém olha para Krishna e fala que é Deus. Senão não ia ter diferença entre Krishna e Narayana. Ia ser a mesma coisa.
Então, da mesma forma, Arjuna estava vendo Krishna, ele estava vendo com o olho transcendental mais divino do que o que ele ia ver a forma universal. Mas aqui está falando, a Krishna deu a visão para ele ver a forma universal, que é um outro humor, de Aishwarya, não é o humor que ele estava. Aí Baladev de Abhusan fala, Krishna deu a visão para ele ver a forma universal, mas não deu o humor, o mesmo humor de relacionar com aquela forma. Porque se desse o humor, quando ele visse a forma, ele ia ficar apegado àquela forma e não ia pedir para voltar como dois braços, igual ele pediu depois. Então, isso é o que está querendo ser passado aqui. Então, melhor ler aí, ler, reler, pelo menos até a parte que a gente viu aqui, ver se compreende, depois a gente continua. Pelo menos para pegar a ideia que está sendo falada aqui. Aí pelo menos já fica entendida a diferença entre a forma de Krishna, Madhurya, de dois braços, para qualquer outra forma, não só universal, mas a de Vishnu, quatro braços, Aishwarya, Narayana e Aishwarya. Ramachandra tem alguma coisa de Madhurya, mas o que predomina também é a Aishwarya. Nishinradeva, Aishwarya, todas elas. Essa é a especialidade só de Krishna, Madhurya, de dois braços. E Arjuna tinha alguma coisa, mas não era completa, mas ele tinha alguma coisa, era tipo metade de Madhurya. Madhurya completa só os associados de Vrindavan. Arjuna não era de Vrindavan. Se associou com Krishna em Dwaraka. E fora de Vrindavan. Kurukshetra era de dois braços, mas fora de Vrindavan. Ele tinha metade, não era amizade pura, mas era alguma parcela de amizade, mas amizade totalmente pura era só em Vrindavan, os vaqueiros, vaqueiras, os habitantes de lá. É um assunto complicado, vê isso, dá uma lida até quinta, se ficar muito difícil a gente passa esse tópico, lê aqui. Aí deixa para depois. Mas melhor seria pelo menos pegar a ideia aqui agora. Então, uma pergunta aí? Antes de cantar. Você vê uma diferença de Arjuna, por exemplo, e Yashoda, quando viu a forma universal, igual falou aqui, ela viu o universo inteiro na boca de Krishna, ela queria chamar o médico. Por quê? Porque na concepção dos Vrajavasis, Krishna não pode ser Deus de jeito nenhum. Ele não é Deus e pronto. Ele é a criança mais doce e adorável da vila. É o amor mais íntimo. Então, ela, depois que ela viu, ela falou, será que Krishna está possuído? Que fantasma entrou dentro dele? Ela pensou isso. Mas Arjuna não. Arjuna, o humor de amizade dele não era puro igual aos dos vaqueiros e a das vaqueiras de Vrindavan. Então, Arjuna, por alguns momentos, ele via Krishna como Deus. E às vezes ele esquecia, igual ele mesmo fala no Gita. Às vezes Arjuna sentava na cama e o pé de Arjuna virava para a cabeça de Krishna, e o pé de Krishna na cabeça de Arjuna. Quem que vai fazer isso com Deus, pôr o pé na cabeça de Deus? Impossível. Mas Arjuna, quando estava no humor de amizade, às vezes
ele pulava essas etiquetas já na concepção Aishwarya total, que é os devotos de Narayana, jamais eles fazem isso, eles ficam de longe, sempre prestando orações e reverências, eles jamais podem sequer chegar perto, ou abraçar, ou brincar, dar prachada, ou o que falar de lutar brincar de luta, ou qualquer outra brincadeira com Narayana, impossível. Eles veem ele como Deus direto. Então, isso é o que está explicando aqui, essa diferentes humores e por que Arjuna teve que ganhar olhos divinos ou outro tipo de olho para ver essa forma universal. Então são várias coisas que falou aqui no comentário. Outra coisa também é para ensinar a gente que sem a misericórdia de Cristo a gente não pode ver nenhuma forma de Cristo. Arjuna era associado à eterna, ele sempre tinha essa visão. Então foi falado para a gente, para explicar para a alma comum, que sem a misericórdia, sem Krishna der o olho, ou na verdade o mestre espiritual der a visão, a gente não pode conceber nada transcendental. Você vê, na oração a gente canta Om Jnana Timirandasya. Significa que a gente está cego na ignorância. Jnana Janashalakaya, que o mestre espiritual abriu nossos olhos, infundindo conhecimento, ou vai abrir, ou a gente ora para ele abrir, dando conhecimento na forma de potência espiritual dentro do coração. Essa oração a gente sempre canta, antes de recitar, escutar. É justamente o que está falando aqui. Vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nami Vishnu Padaya Krishna Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nami Namo Vishnu Padaya Chiradikaya Narane Shishima Iradikaya Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Itinamine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavina Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Hare Bol, Hari Hare Bol, Hari Hare Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Padma Paramahamsa Parivrajakacharya Sutta Shishima Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai Sripad Shishima Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Tirupati Guru Maharaj Ki Jai Sarva Goswami Prabhu Ki Jai Panchadara Shri Gaur Hari Ki Jai Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Arjuna Jai Ki Jai Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Jai Mad Bhagavad Gita Ki Jai Jai Shri Bhagavan Simhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Jai Brahmacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Jai Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Shri Madhav Tithi Harivasar Tithi Ekadashi Vrat Ki Jai Shri Ekadashi Jai Ekadashi Vrat Ki Jai Jai Laws of Vasa Unidos Ki Jai Shri Jai Harinam Sankirtan Ki Jai 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 Gaura Premanande Hari Hari Bol Hari Bol. Boa noite. Boa noite.